Nesta quinta-feira, terminaremos o capítulo 60, Mordomos de Deus, do livro Lar Adventista. E a leitura para esta quinta fala sobre lembrar-se da necessidade dos pobres, das necessidades dos pobres. Lembra-se, Jesus mencionou na palavra de Deus, e a gente já havia conversado um pouco sobre isso. Jesus disse assim: os pobres sempre terão com vocês. Sempre haverá pobres em nosso meio enquanto estivermos neste mundo contaminado pelo pecado. Enquanto Jesus não volta, os pobres existirão entre nós. E nós devemos lembrar de que eles têm necessidades, e essas necessidades precisam ser supridas. Nós podemos ajudá-los. Acompanhe a leitura. Se representamos o caráter de Cristo, e eu acredito do fundo do nosso coração que nós somos representantes de Deus, cada partícula de egoísmo deve ser expelida da alma. Não poderemos ser egoístas, pensar somente em nós mesmos. Promovendo a obra que Ele, Cristo, pôs em nossas mãos, é necessário que demos cada jota e cada til de nossos meios que pudermos economizar. Toda a economia que fazemos deve ser empregada no auxílio de outras pessoas. Pobreza e sofrimento em famílias virão ao nosso conhecimento. Nós saberemos sobre famílias que estão passando por dificuldades financeiras. E criaturas aflitas e sofredoras terão de ser socorridas. E quando esse conhecimento de famílias que estão passando por necessidades, quando esse conhecimento chegar até nós, nós devemos socorrê-las, auxiliá-las, ajudá-las com aquilo que nós temos, com aquilo que nós economizamos. Pouco sabemos do sofrimento humano que existe em toda parte em torno de nós. Mas quando temos a oportunidade de saber, devemos estar prontos para oferecer imediata assistência aos que estão sob severa opressão. Isso significa que devemos ter recursos reservados para auxiliar pessoas que estão passando por opressão, por sofrimento, devido à falta de recursos financeiros. E veja, aqui tem dois aspectos, porque algumas pessoas são pobres e têm diversas dificuldades, outras se fazem pobres, e aí o auxílio deve ser outro. O que eu quero dizer com as pessoas que se fazem pobres? Tem até um salário, ou um bom salário, todo mês, mas estão gastando erroneamente, gastando em algumas coisas que são supérfluas, em vez de ser naquilo que é suas necessidades básicas. Para essas, o próximo capítulo, capítulo 61, que irá abordar princípios de finanças domésticas, será extremamente importante, porque elas saberão então quais os princípios básicos para administrar corretamente os recursos financeiros que Deus nos dá. Agora, aqueles que são pobres, desempregados, que passaram por uma tragédia ou nasceram já nessa dificuldade, não têm emprego, têm filhos e toda a família passa por necessidades financeiras, nós devemos ter recursos separados para ajudá-los nesse fim. O dispêndio de dinheiro em artigos de luxo priva os pobres dos meios necessários para supri-los com alimento e roupas. Muitas vezes nós gastamos todos os nossos recursos conosco e esquecemos que há famílias passando por necessidades. Aquilo que se gasta na satisfação do orgulho, seja em vestuário, em casas, em mobiliário ou em decorações,
poderia aliviar o sofrimento de muita família sofredora e arruinada. Pense nisso. Em que você gasta os seus recursos? Somente com você, somente com a sua família? No luxo, na extravagância? Já mencionamos, mas lembre-se da parábola do rico e Lázaro. Não é uma parábola que está falando aqui da condição do homem pós-morte. Não é isso. É uma parábola que está falando da condição do homem em vida, que poderia ajudar necessitados, mas não o faz, gasta tudo consigo próprio, consigo mesmo, consigo próprio. Portanto, nós poderíamos aliviar o sofrimento de muita família sofredora e arruinada, se não gastássemos na satisfação de nosso orgulho. Os mordomos de Deus devem ministrar aos necessitados, devemos ajudar os necessitados. Devemos ter uma parte dos nossos recursos reservada para auxiliar os pobres e necessitados. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem 2 departamentos, um departamento nas igrejas locais e o outro departamento é a nível de organização, que são extremamente importantes na igreja e, na minha opinião, deveriam ser os departamentos com maiores recursos financeiros. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, menciona ali algumas parábolas. E numa dessas parábolas que antecede a volta de Jesus, menciona sobre ajudar pobres, visitar enfermos, presos. E esse é o que o Departamento da Assistência Social Adventista nas igrejas deveria fazer. E deveria ser o departamento da igreja local com mais recursos. Já o departamento da organização da igreja, administrativo, deveria ser a ADRA, Agência Adventista de Recursos Assistenciais. Esse departamento, ele auxilia quando há catástrofes. Por exemplo, as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul. Esse departamento também deveria ter muitos recursos para poder auxiliar nestas catástrofes, sem muitas dificuldades. Mas eu recomendo para você a leitura de 2 Coríntios, a segunda carta de Paulo no Novo Testamento aos Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 7. Leia esse texto. Separe recursos para auxiliar aqueles que necessitam e que estão na pobreza. Porque esse é o remédio de Deus para o egoísmo e a cobiça. Continuando a leitura. O dar, que é fruto da abnegação, abandonar o próprio eu, é um maravilhoso auxílio ao doador. Sabe por quê? Porque promove uma educação que nos capacita a mais amplamente compreender a obra daquele, que é Jesus, que andou fazendo o bem, aliviando o sofrimento, suprindo as necessidades dos que nada possuíam. Portanto, o dar nos capacita a compreender a obra de Jesus, que andou fazendo o bem. E eu já mencionei isso nas leituras anteriores, já há algum bom tempo atrás, mas vou reforçar. O pastor Natanael Moraes definiu amor, que é Deus, Deus é amor, como um princípio ativo que promove unicamente o bem. E se nós representamos Deus aqui na face da terra, somos representantes de Cristo, devemos também fazer o bem, auxiliando as pessoas que necessitam de nossa ajuda, de nosso auxílio. Beneficência constante e abnegada é o remédio que Deus propõe para os ulcerosos pecados do egoísmo e da avareza. A avareza, o egoísmo, necessita de um remédio. E esse remédio é o dar sistematicamente.
Deus dispôs o plano de doação sistemática para o sustento de sua causa e para aliviar as necessidades dos pobres e dos sofredores. Lembre-se, na primeira vez que você recebe seu salário, separe ali, retenha o dízimo e ofertas. Ofertas para a igreja e ofertas para os pobres, para suprir as necessidades da igreja, tanto a igreja local como a igreja mundial, em missões, quanto suprir as necessidades de pobres e famílias que estão sofrendo com a carência de recursos financeiros. Separe dinheiro para essa assistência. Isso será um remédio contra a úlcera do pecado do egoísmo e da avareza. Ele, Deus, ordenou que o dar deve se tornar um hábito. Lembre-se, hábitos nós podemos mudar. Portanto, se não temos o hábito de dar, podemos fazer com que ele exista em nossa vida, para que possamos, ou melhor, para que possa contrapor-se ao perigoso e enganador pecado da avareza. É necessário o quê? Dar. É melhor dar do que receber. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O dar continuamente faz com que a avareza morra de inanição. Precisamos matar a avareza de nossa vida, esse pecado egoísta, traiçoeiro, dando. A doação sistemática destina-se no plano de Deus a arrancar tesouros dos avarentos tão depressa quanto são os ganhos e a consagrá-los ao Senhor, a quem pertencem. Tudo que nós ganhamos, tudo que nós temos, vem de Deus. Não esqueça disso. Tudo pertence a Deus. Já falamos sobre isso. A constante prática do plano divino de doação sistemática enfraquece a avareza e estimula a liberalidade. Como é bom poder ajudar. Você já pensou se no Natal, estamos já chegando ao final do ano, estamos aí em outubro, próximos já do Natal, logo você vai ver propagandas e o comércio fazendo propagandas desse evento. Pense um pouquinho, se ao invés de você comprar presentes de amigos secretos, de familiares, da sua própria família, pense no seguinte: comprar uma cesta básica e pegar a sua família e ir a uma residência de alguém que está passando necessidade, ou um morador de rua, alguém que mora debaixo de pontes. É isso mesmo. Alguém que está morando em locais inadequados e levar essa cesta básica para essas pessoas. Compre presentes para dar para filhos dessas pessoas. Você verá como isso fará bem a você e a sua família. Se as riquezas aumentam, os homens, mesmo os que professam piedade, põem nelas o coração, e quanto mais têm, menos dão para o tesouro do Senhor. Que tristeza isso, não é? Assim a riqueza torna egoístas os homens. E o entesouramento estimula a avareza. Por isso que nós necessitamos dar para matar a avareza, ao invés de reter e estimular, fazer a avareza crescer. Esses males se fortalecem pelo exercício ativo de reter, de querer para si mesmo. Deus conhece o perigo que nos rodeia e nos protegeu com meios para evitar a nossa ruína. Ele requer, Deus, o constante exercício da beneficência, ajudando outros, a fim de que a força do hábito em boas obras
quebre a força do hábito no sentido contrário. Faça isso, você verá uma mudança na sua vida e da sua família. E aproveite, leia 2 Coríntios 8, de 1 a 7, e cante do Novenário Adventista o hino Hoje Ajuda Alguém, número 234. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque os teus planos nos ajudam a não sermos egoístas, nos ajudam a pensar e a ajudar outros que passam necessidades. Que teu Espírito Santo, Pai, nos guie a, no decorrer deste final de ano, sermos generosos, ajudando pessoas, famílias que sofrem com a pobreza. Te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, compartilhe e pratique as orientações e conselhos. Sejamos a força da nação.